Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na história, o resumão do Marcão para o primeirão. Gostaram aí da rima? Turma 101, 102, 103, 104. Tamo junto, rapaziada. Acharam que se livrar de mim, né? Aula 2. Vamos lá, pegar a apostila? Olha só, módulo 2, página 209, página 217. Aula número 2. Continuamos na Idade Média. Idade Média acontecendo, obviamente, no continente europeu. A Idade Média é dividida em Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, eu já havia colocado na postagem anterior, a Alta Idade Média, nós vamos encontrar a agricultura de subsistência, plantava apenas para a sobrevivência do feudo, o teocentrismo, tudo centrado em Deus, centrado na igreja, porque a igreja que representava Deus na terra naquela época, e a igreja era formada por intelectuais. Enquanto os nobres e os servos não sabiam ler nem escrever, a igreja era intelectualizada, todo saber retido nas mãos da igreja. E o feudalismo, sistema baseado nos feudos, que são grandes extensões de terras, que estão sob o domínio do senhor feudal. E os reis tinham apenas o poder simbólico. Olha só, aconteceu algo que mudou todo esse mecanismo. Foram as cruzadas. O que foram as cruzadas? É um movimento político-militar criado, na verdade, pelo Papa Urbano II, quando ele soube que Jerusalém, Jericó, Nazaré, as cidades sagradas do cristianismo lá na Palestina estavam sob o domínio muçulmano. Ele convocou os cristãos para ir lutar lá. Como era o teocentrismo, eles aceitaram ir lutar em nome da Igreja Católica. Os senhores feudais, então, irão se deslocar da Europa para o Oriente Médio. Eles são guerreiros, adoraram a ideia. Bom, o que vai acontecer? Vão simplesmente se acabar lá. Vão se destruir. A nobreza feudal vai se destruir. Será uma autofagia. Né? A decadência da nobreza feudal, com isso, os nobres feudais decadentes, militarmente falando e financeiramente falando, fortaleceu o poder dos reis. Porque os reis, eles tinham seus reinos. Nesses seus reinos tinham dezenas de feudos. Mas por que eles não mandavam? Porque os caras tinham exércitos superiores. Agora os caras se acabaram lá nas cruzadas, o negócio melhorou para o lado dos reis. Né? Também uma coisa importante, comércio Europa-Oriente, especiarias e artigos de luxo. O que aconteceu? Nesse contato com o Oriente, eles descobriram as especiarias. Gengibre, noz moscada, canela, pimenta, açúcar, sal não. O sal já tinha. As especiarias eram diferentes, eram temperos. Tá? E outra coisa importante, artigos de luxo, objetos de seda, porcelana, de marfim, né? Imaginem, perfume, tapete persa, tudo isso aí vai chegar na Europa, para eles vai ser uma novidade. E aquela agricultura de subsistência vai deixar de existir, surgindo agora então o comércio de especiarias e artigos de luxo. Esses caras vão, na verdade, começar a produzir. Aí entra na Baixa Idade Média, do 11 ao 15, do século 11 ao século 15. Tem dividido em duas fases, expansão e depressão. Expansão, cresce o comércio, cresce a atividade urbana, as cidades. Esses comerciantes vão viver em burgos. Burgos, em alemão, quer dizer vila comercial. Esses caras vão formar vilas comerciais, muralhas e as casas dentro dessas vilas, onde eles vão fazer a atividade comercial. Depois vão também expandir para o lado marítimo, usando o Mediterrâneo e o Mar do Norte. E também as feiras pelas estradas da Europa. As mais famosas feiras de Champagne e de Flandres. Champagne na França e Flandres na França. Na verdade, a Champagne ficou famosa pela bebida e Flandres ficou famosa pela Guerra dos 100 Anos. É uma das causas da guerra. Olha só, a burguesia eram os comerciantes habitantes dos burgos, que eram vilas comerciais. Surge nessas vilas o artesanato urbano, o artesanato da cidade, surgem as corporações de ofício, associações de comerciantes artesãos, a mais famosa é a alemã, a Liga Hanseática. Os burgos começaram a crescer e os senhores feudais começaram a atrapalhar a atividade comercial desses burgos. Eles cobravam impostos, confiscavam mercadorias, etc. Aí surgem as comunas. É a luta dos burgueses pela liberdade. Primeiramente, eles vão comprar a liberdade, pagavam lá para o senhor feudal, ou se o feudal não quisesse, eles lutavam. Aí vem a pergunta, aonde eles vão arrumar soldados? São ex-soldados das cruzadas, mercenários. E formarão exércitos e lutarão contra os senhores feudais e conseguirão libertar os burgos. Porque os senhores feudais não voltaram mais com aquela força que eles tinham antes. Tá? Bom,
Nessa época, com o desenvolvimento do comércio, vão surgir escolas. O burguês vai procurar a igreja para que a igreja forneça os professores e ela vai financiar o surgimento de escolas. Os burgueses não podiam mais ficar na ignorância, ignorar, não sabiam ler, não sabiam escrever. Como é que vai fazer comércio? Como é que vai fazer negócio? Como é que vai ler um contrato? Tinha que falar outros idiomas. E aí, os burgueses financiam as escolas. Depois eles queriam ampliar o seu conhecimento. Surgem então as universidades. As universidades é para ampliação do conhecimento, também financiado pelo burguês, e a igreja também fornecendo os professores. Participação direta da igreja. Tá? Os bispos das regiões é que organizavam. As principais universidades aí, Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra e outras universidades aí com mais de 1000 anos. Olha só, depressão. De repente começa a dar tudo errado lá no século XIV. Surge o Tribunal da Inquisição, um pouquinho antes. O Tribunal da Inquisição vai perseguir os hereges, inclusive. Os hereges eram aqueles que eram contra os dogmas da igreja, as leis da igreja. Vão acabar sendo queimados na fogueira. Fome por causa de uma queda da produção agrícola, problemas climáticos, chovia muito, ou seca, muito frio. Técnicas agrícolas também já estavam inadequadas. A peste negra, os navios vinham para a Europa carregados de especiarias lá do Oriente, mas traziam também várias doenças. Aí veio a peste bubônica, transmitida pela pulga do rato, que matou 1/3 da Europa. 1/3 da Europa morreu com a peste negra. E a fase da depressão também vem a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, disputa pelo trono da França, e o rei da Inglaterra se achava com direito a esse trono. Aqui aparece um personagem chamado Joana d'Arc. E o cisma do Ocidente foi o momento em que a Igreja Católica passou a ter 2 papas, um em Avignon, na França, e um em Roma. Isso aconteceu porque os príncipes italianos estavam lutando pelo poder, e a Igreja então resolveu pegar o papa e levar para a França. Quando acabou a confusão com os príncipes italianos, o Papa já podia voltar, mas aí já era um Papa francês que foi eleito e disse que não voltava. E os cardeais, então, resolveram eleger um único Papa. E a igreja passou a ter, os cardeais de Roma, a igreja passou a ter 2 Papas, um em Roma e um na França. A partir do Papa Martim V, eles se reuniram no Concílio de Constança e a partir dessa reunião, os líderes da igreja elegeram o único Papa, Martim V, e volta para Roma. Quase que a igreja perdeu sua unidade. Aí, rapaziada, aqui ó, só para deixar claro para vocês, vamos fazer a atividade praticando aprendizado, questões da página 219 até a página 220, tá ok? Vocês têm tempo para fazer, vão fazer, na outra semana a gente conversa, ok? Forte abraço do Marcão, tamo junto, vamos passar por essa. Fui!